souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não a deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6, todos comigo por bondade, vamos lá, 1, 2. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Você pode olhar para esse irmão que está ao seu lado e dizer assim: não espere que eu morra. Os bárbaros estavam esperando Paulo cair morto. Não espere que eu morra. Não espere que eu morra. Será, irmão, que tem algum projeto do inferno projetando a sua falência, a sua morte, a sua derrota? Acho que não, né? Será que tem alguém esperando você cair morto para ocupar o seu lugar na empresa, no seu casamento, nas suas amizades, na escola, na faculdade, na sociedade? Hoje mesmo eu contava para minha esposa, porque hoje é um dia bacana, hoje é o dia que você reencontra muita gente, né? É bom, mas é ruim, você encontra umas pessoas também que... E eu estava contando para minha esposa que lá no bairro da gente, deixa bem bonito aí, tá? No bairro da gente, uma vizinha queria comprar a casa da minha mãe a qualquer custo. Foi lá na porta: sabe o que quer vender para mim? Eu dou tanto. E a minha mãe: mas a gente acabou de comprar isso aqui. Na época a casa tinha 4 ou 5 cômodos e ela queria comprar a casa. E eu pensei: essa mulher quer construir uma casona aqui, mas depois descobrimos que ela não queria mesmo é que os Valerinhos morassem lá. Então você encontra essas pessoas no dia da eleição e lembra, né? Legal, achei bacana. Hoje a casa da minha mãe tem 15 cômodos, só mora a minha mãe e a Sara. Acho que eu vou morar com a minha mãe. Sempre vai ter essas questões na vida da gente, porque ninguém é tão alguém que não passe por uma provação. Ninguém. Agora a gente precisa entender que o produto final tem um processo. O produto final tem um processo, e eu te aconselho a não tentar mudar isso, não tentar burlar o sistema do processo. Todo mundo vai passar por algumas dificuldades, por algumas adversidades, e na vida a gente passa, qualquer um passa. Você que é recém-nascido, deve ter aí 10, 15 anos de vida. Se não passou ainda, eu preciso te contar isso antes que você seja surpreendido pelo processo. Você vai passar por dificuldades. As dificuldades estão aí para serem enfrentadas. Todo mundo vai passar por situações terríveis na vida. Uma vez que esse processo que você está passando, ou que você vai passar, esta luta, esta dificuldade, esta adversidade que você está passando, ou que você vai passar, ela precisa se tornar o DNA da sua história. Mas para isso você vai precisar vencer. Você vai precisar romper as barreiras. Romper as barreiras num nível de que quando você olhar para o espelho, você vai dizer assim: rapaz, eu não imaginava que tinha essa capacidade, não. Eu não sabia que tinha uma condição de vencer uma batalha tão difícil como essa. Agora, não adianta querer dizer que o teu processo é o mesmo que o meu e o meu é o mesmo que o seu,
ainda que se pareça, ainda que seja a mesma causa, talvez a causa do Evangelho, mas cada um passa um processo diferente, pode ser até parecido, mas não é o mesmo. Segunda coisa, já que não é o mesmo, a forma de lidar, a forma de lutar com isso, também não vai poder ser a mesma, tem que ser diferente. Se o meu processo é diferente do seu, a única coisa que não pode mudar é a quem ou de quem nós dependemos. Nós dependemos do mesmo Deus, nós dependemos do mesmo Senhor. Agora, todo mundo que está aqui, 99%, mesmo sendo jovem, adolescente, até a criança, que tem uma criança de colo aí, tem alguma? Tem uma aí, né? Não é de colo mais também, né? Mas que estão aí esparramados pelo Kids, elas já têm as suas próprias histórias. Talvez ela não consiga te contar, mas ela já tem a sua dificuldade, a sua adversidade, o seu processo, e não conseguindo verbalizar, mesmo assim, dentro dela está tatuada na alma as dificuldades que ela passa, que ela passou, que ela vem passando. Crianças que nasceram em famílias disfuncionais, que passam por algum processo, crianças que nasceram numa família, ou as mães ou os pais se envolveram com pessoas de moral zero, caráter zero, e mexeram nessas crianças, mesmo que ela não te conte, ela tem as suas marcas, as suas cicatrizes. Vê aí esse irmão, pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem alguma cicatriz? Tem aí? Cicatriz de mordida, de picada de inseto, de cirurgia. Estou falando da cicatriz original, não, estou falando de cicatrizes que acontecem pela vida. Alguém tem? Eu tenho uma cicatriz aqui no meu tornozelo direito, 3 pontos. Toda cicatriz, ela tem uma história para ser contada, sim ou não? Sim. Toda cicatriz, rapaz, essa cicatriz, inclusive encontrei o miserável que me derrubou hoje. E fui também lá na escola que eu caí hoje, onde eu voto. Nós estávamos ali quietinhos, somos sendo pessoas sérias na época, menino de 12, 13 anos, crente, e a gente inventou de descer aquele morro assim da escola assim de bicicleta. Quando eu mirei a bicicleta, empurrando com o corpo para ele jogar e descer na aventura que eu queria fazer, ele pedalou e pulou, a bicicleta entrou. A coroa, 3 pontos eu tive que dar. Essa foi como eu cortei. Quando voltei para casa, minha mãe falou assim: você vai ter que ir lá no hospital sozinho. Irmão, nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem. Então eu peguei 2 litros de leite, que minha mãe entregava leite, troquei por 2 passagens. E foi eu e o Anderson Bunes, um amigo meu, deve estar assistindo a live falando nisso. E descemos para o Piraporinha, o ônibus não subia lá em cima fácil não, viu, irmão? Descemos ao Piraporinha, pegamos o ônibus e depois entendemos, depois dos pontos no Hospital Zona Sul, na Regional Sul, entendemos que nós só tínhamos a passagem de ida. E eu sempre fui um cara simples, humilde, eu não tinha coragem de passar por baixo. Então eu tinha 3 pontos na canela, no tornozelo, e voltei de Santa Amara até em casa a pé. Essa é a história da minha cicatriz aqui. A sua deve ser terrível. A minha foi simples, a sua deve ser terrível. É quem fugiu aqui, o Jovacim tem cicatriz da cabeça aos pés. Cada detalhe tem uma história terrível. Jovacim, fala mal dele agora. Pilotando a moto aí, tem um motoqueiro olhando para minha cara, né? 2. André, meu amigo, tudo bem? Ele pilotando a moto na marginal, esse negócio de corredor, né? O Jovacim apareceu ali. A mulher, tinha que ser a mulher, meu Deus. A mulher cruzou, ele bateu a moto, arrancou a roda traseira da moto, ele teve fratura exposta nas pernas, e ali mesmo ele teve um princípio de infarte. Roubaram o dinheiro do aluguel dele, era aluguel, não é? O dinheiro do aluguel, tentaram roubar essa aliança que ele está aí, tem uma tentativa de corte, assim, os caras tentaram cortar a aliança com um alicate para arrancar.
A aliança dele ficou 3 meses internado, me enchendo a paciência, tendo que visitar ele direto. Teve uma bactéria no osso. Irmão, a história de Jovaci é espetacular. Teve um dia que ele pulou daqui para lá, eu falei, meu filho, tem parafuso no joelho. Todo mundo que aqui, ele anda sempre de calça, aqueles crentes. Cadê o irmão que me provocou hoje? Ele é aqueles crentes que sabe só anda de calça, mas ele tem um monte de marca. Um dia você podia contar o testemunho. Tem fotos ainda do Lizarov que você usava assim, depois um só assim. Lizarov é a gaiola lá que você viu a galera usando aí. Foi muito difícil aquilo. E eu me lembro, evangelista Carinho, que eu fui descer ele numa rampa com a cadeira de roda e não aguentei segurar. Falei, já está morrendo mesmo. Pá! Desci correndo assim. Foi difícil, mas deu certo. Toda cicatriz tem uma história. Você tem? Você também tem. Vem cá, vamos contar o testemunho da cicatriz. Eu estou com tempo hoje. Não dá para dar zoom aqui não, né? Aqui tem um L aqui, ó. Como é que foi isso aqui? No restaurante que eu trabalhava, eu era responsável pela cozinha. E aí eu amolei a faca pro auxiliar que estava trabalhando junto comigo. Nessa que ele cortou o limão que ele estava cortando, ele fez um movimento para trás junto comigo. Aí a faca pegou bem na minha mão aqui. E nessa época eu era afastado. Isso. E eu estava me reconciliando. E de lá para cá, nesse dia eu falei, nada vai me tirar da presença. Aí foi quando eu me machuquei. E de lá para cá eu tô aqui até hoje. Que facada boa, irmão. Você tem cicatriz, Daniel? Tem? Certo? No braço? Tornozelo também? Caiu de bicicleta? Na escola. Sempre na escola. Você tem cicatriz? Tornozelo também? Como é que foi? Conta para os irmãos, eu quero ter ouvido. Jogando futebol. Você jogava bola? Fica de pé para ver. Mas esse magrelinho voa alto. Aí te cortaram. Quebrou. Você encontrou um rapaz que te quebrou? Então, vou orar para você encontrar com ele, pregar o evangelho para ele. Todo mundo. Isso aí. Vem cá, Carinho. Isso aí não foi uma cadeirada, não. Cortou, não? Não foi o da Atena, não, né? É luxação só. Mas todo mundo tem uma história, irmão. Está comigo aqui? Já esqueceu a eleição? Está no clima comigo na mensagem? Vamos embora. Todo mundo tem uma história. Oi, Vian. Daí da porta mesmo. Aproveita que seu pai está aí. Conta para os irmãos como é que você cortou a perna. Maquita machuca, é? Lixadeira também? É 2? Fora aquela da coxa, tem outra? 36 pontos. Quantas camadas de pele? E eu quero informar a sua mãe que ele continua relaxado, mexendo com as ferramentas quando trabalhando, viu? Eu já vi. É muito ponto, é muito... Imagina, você desmaiou quando viu o corte? Não, a calça era nova. O problema era a calça, não era a falta de... Amém, deixa pra lá. Alguém mais teve uma cicatriz assim que possa falar? Tem cicatriz, não dá para falar. Rapaz, eu me lembro aquele dia. Quem? Deixa eu ver. Gisele. Recente. Olha! Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Toda cicatriz tem uma história. Se a Gisele puder uma hora de novo, o ano passado ela contou aqui, contar o processo dessa cicatriz, eu pude participar com um bocado. Todo mundo tem uma história. Cicatriz. E quando eu vejo alguém com cicatriz, quando eu vejo alguém machucado, me vem uma pergunta na cabeça: será que foi um problema externo ou interno? Será que foi uma doença que nasceu de dentro para fora, ou foi um trauma, uma pancada, igual o Romário contou? Nós vamos orar para ele voltar na terra dele para encontrar com esse amigo e evangelizá-lo. Todo mundo tem uma história. Todo mundo. Se você não tiver ainda uma história para contar,
o que você está contando é uma história de terceiro. Você vai precisar de passar por algumas experiências. Deus te dará algumas experiências fantásticas para você contar. Eu me lembro que em 2012, quando a Fabiana foi ganhar o Enzo, tá aí o Enzo? Que hora que é? 8h25, tá comendo. Eu estava em Barueri na convenção, minha sogra ficou para acompanhar a Fabiana, e naquela noite eu fui consagrado a pastor, e foi um negócio bonito, foi bacana, quando a sobrinha do pastor Moisés me chamou. Olha, recebi uma ligação aqui que nasceu, e aí aquela alegria, uma mistura de emoção, o filho nasceu e tal. Mas enquanto o Enzo estava ali no colo da avó e tal, a Fabiana estava morrendo, deu hemorragia, começou a perder sangue, e foi difícil. Então todas as vezes que se vê a cicatriz da cesariana, se lembra, a cicatriz aqui, ela quase que eu fiquei pai solteiro, quase, já estaria casado hoje, né? Mas nós quase perdemos a Fabiana nesta cirurgia, foi muito sério, foi terrível. O médico que acompanhou o pré-natal dela falou que, olha, quase que você foi. Todo mundo tem uma história, irmão. É que eu olho para você daqui para lá e penso que a irmã está uma bênção, uma maravilha. Você olha de lá para cá e fala, não, o pastor está bem, você viu, ele está rindo, está feliz, está provocando a gente para rir. Na verdade eu estou com esse clima aqui para quebrar a ideia da eleição, para você ficar comigo. Aliás, até te aconselho a desligar o seu celular, que Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Agora, você já parou para pensar, se um dia você pudesse encontrar com o apóstolo Paulo, assim, a paz do Senhor, irmão Paulo, tudo bem? Tudo bem. Você olhasse para o corpo dele e falasse assim, me conta uma história dessa cicatriz que você tem aí, irmão Paulo. Você, no mínimo, ficaria dias, meses, ouvindo Paulo contar acerca das cicatrizes que tinha em seu corpo, porque olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Vê aí se tem. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo, está no plural, hein? As marcas do Senhor Jesus. O irmão Paulo literalmente é um homem com um corpo, ele não falou na alma, irmão, por favor, seja literal na interpretação do texto. Ele falou no corpo. O corpo de Paulo é um corpo totalmente marcado, e eu poderia facilmente provar isso aqui, mas eu vou falar só 5, 6 coisas para a gente poder ir embora para casa. Mas Paulo tinha um corpo totalmente marcado, ele fala sobre isso, e essas marcas trouxe para Paulo algumas experiências. Filipenses 4, versículo 12, trouxe experiências para Paulo. Olha o que Paulo está dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Essas aí são as marcas que você não conseguia ver no corpo de Paulo. Paulo tem marcas físicas e Paulo também tem marcas na alma, marcas que ninguém consegue detectar, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Marcas na alma, tatuagens que estão na alma de Paulo, que provavelmente, como eu, você hoje, passando pelo bairro que você mora, ou que você morava, e reencontrando algumas pessoas que foram bênção para a sua vida, ou te deram uma pancada na canela, como quebrou a canela do Romário, e você vai encontrar essas pessoas, vai ter gatilhos. Talvez Paulo está citando Filipenses 4 para falar das tatuagens, das cicatrizes que ele tem na alma, e ele está falando para a gente que ele sabia o que era estar triste, ele também sabia o que era ter abundância, ele sabia o que era ter fartura e também o que era ter fome. E eu consigo identificar alguém que já teve dificuldade
com compra, com mercado, com comida. É só você chegar com ele no mercado, tem 5 pessoas na casa, ele quer comprar comida para 30 pessoas. Alguém mais é assim? Sabe o que é isso, irmão? Você quer saber? Você já sabe, né? São traumas da sua infância. Traumas da sua infância. Lá em casa, se for 3 pessoas para comer, eu penso que tem que comprar comida para 5, 6 pessoas, para um exército inteiro. Aí eu tenho um amigo que está me orientando: não, mano, não é assim não, vai devagar, calma. Cada pessoa, cada pessoa, impressionante, Josué, cada pessoa come 300 gramas, isso aqui, 2 refrigerantes. Eu falo, não vai dar, e no fim dá tudo certo. Mas todo mundo tem os seus traumas, tem os seus gatilhos, e o apóstolo Paulo está contando para a gente: não, eu tenho alguns problemões aí que estão marcados dentro de mim. Você que talvez sofreu o dano da violência doméstica, do pai, da mãe, ou você que sofreu do esposo, quando você aperta o seu controle no canal 7, ou no canal 13, ou no canal 4, você ouve falar daquela mulher, daquele menino, daquela família que sofreu o dano da violência doméstica. Eu tenho certeza que passa um filme na sua cabeça. São as cicatrizes da alma. Você lembra de tudo isso que você passou, das coisas que aconteceram, e você está bem hoje, certamente porque você decidiu a não aceitar nunca mais passar outra vez por isso. Você entendeu? Eu posso ter que passar por provações, mas as situações que eu decido se vou passar ou não. Aprenda isso. Agora o irmão Paulo, ele vai contando para a gente o porquê de tanta cicatriz, o porquê de tanta marca, né? Vê aí se tem 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Paulo teve que descer num cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O irmão Paulo sofreu perseguições arbitrárias. O irmão Paulo sofreu a vergonha de ter que entrar por uma porta principal da cidade e ter que sair pelos fundos. É muita humilhação. A alma de Paulo é marcada por humilhações, por sofrimentos. Ele tem que sair como se ele fosse o culpado, como se ele fosse o criminoso, como se ele fosse um fugitivo, um bandido, só porque ele servia a Deus, porque ele pregava o Evangelho, e através da mensagem de Paulo, através das pregações de Paulo, pessoas decidiam servir a Jesus. Ele entra pela porta da frente, mas tem que sair pela porta do fundo. As marcas na vida de Paulo, na mente de Paulo, são marcas que constrangem qualquer pregador do Evangelho, qualquer expositor da palavra de Deus. E eu falando isso aqui, me lembro de um testemunho antiguíssimo de um pregador do trem. Não sei se você ainda encontra pregadores do trem, mas sempre vai haver lá um pregador do trem, principalmente na região da Zona Leste. E um desses estava pregando o Evangelho, e um cidadão não gostou do que ouvia do Evangelho que estava sendo pregado, e disse para o crente: irmão, se você não parar de pregar, eu vou fazer você comer essa Bíblia. Eu não posso parar, Jesus mandou eu pregar. Irmão, para que você vai ter problema. E aí ele pegou e continuou pregando. O rapaz que não gostava de ouvir a mensagem agrediu o pregador do trem, deu um soco no rosto dele, tomou a Bíblia e tacou a Bíblia pela janela do trem. Pá! Lá na estação que o trem está passando, a Bíblia pegou na cara do camarada, puf, e o cara caiu no chão. O trem foi embora. O pregador, Carlos, ficou tão envergonhado, tão humilhado, porque eu estou pregando o Evangelho, como Jesus, silêncio bonito, obrigado, viu gente? Como que Jesus deixa eu passar por esta vergonha? Eu fui lá porque ele me mandou. E aí esse rapaz desviou, enfraqueceu, voltou para uma vida de lascívia, uma vida pródiga,
e ele está dominado pela maconha. Naquela época quem mandava muito era a maconha. Ele está fumado, como dizia naquele tempo, e passando na rua, ele dizia assim: nunca mais eu entro numa igreja. E quando ele vai passando em determinada igreja um dia, tem lá uma pessoa contando um testemunho que chamou a atenção desse pregador, e ele para na porta e começa a ouvir, e o pregador contava: eu estava na beira da linha do trem, pronto para tirar a minha própria vida. Como eu não sei de onde veio uma Bíblia voando, bateu no meu rosto, pá, caiu no chão. Quando a Bíblia caiu no chão, eu peguei para ler, estava aberta em João 3,16, que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele contava: eu recolhi a Bíblia e disse: minha família não me ama, as pessoas não me amam, mas Jesus me ama. Eu peguei a Bíblia, vim para a igreja, e hoje estou aqui pregando o Evangelho. O irmão que tinha desviado entrou correndo pela igreja assim: a Bíblia era minha e eu quero devolver a minha vida a Jesus. Aleluia. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado, diga para ele: as tuas cicatrizes, as tuas marcas, a tua história pode ainda salvar alguém. Outro dia eu ouvi alguém dizer: eu não gosto de contar testemunho para não dar muita moral para os profetas. Irmão, primeiro, eu como profeta aqui desta casa não dependo de ninguém me dar moral, porque antes de acontecer um milagre na sua vida, Jesus já tinha me chamado para ser profeta. Então agora o seu testemunho pode impactar vidas. Eu morro de vergonha de contar onde que eu vim. Aleluia. As pessoas precisam saber que Jesus ainda liberta o adicto, Jesus ainda liberta o maconheiro, Jesus ainda liberta a prostituta, Jesus ainda transforma casais e casamentos. O seu testemunho não é para ser uma cicatriz, um memorial de tristeza. Obrigado, Jesus. Não é para ser um memorial de tristezas e de derrota. As suas marcas e as suas cicatrizes é para você dizer para o mundo: machucou, mas não me matou. Eu estou vivo para servir a Deus. Paulo entra pela porta da frente, mas tem que sair pela porta dos fundos. Depois Paulo conta: olha, eu também fui expulso lá de Antioquia, Atos 13, versículo 50, pelos poderosos da cidade. Nesse texto aí, acho que eu não vou nem ler, mas você pode acompanhar. Você encontra uma conspiração entre os judeus, as mulheres e homens da alta posição da cidade estão dispostos a lançar Paulo para fora, dispostos, porque Paulo está pregando o Evangelho, e estava acontecendo muita conversão. Então eles se preparam, e o Paulo diz assim: mas os judeus citaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Por quê? Porque Paulo pregava o Evangelho. Você pode dizer para mim que não, pastor Paulo tinha mente blindada. Vou te provar na Bíblia que nem todos têm. Quando Paulo passa na região de Antioquia, ele lembra: me lançaram para fora de lá. Quando alguém pergunta: missionário, e aí, como foi Antioquia? Meu irmão, foi uma bênção. Jesus salvou muitas almas, mas no final nós fomos jogados fora. Atos 14, versículo 19. Leia comigo isso. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Agora você vai começar a ver as cicatrizes no corpo de Paulo. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Apedrejaram a um ponto de que ele desmaiou. Tem cicatrizes das pedras e cicatrizes da proporção que ele ia sendo arrastado pelo chão. Não estou falando de asfalto, estou falando de porcelanato, não.
Estou falando de rua, de pedregulho, de terra. Paulo está todo marcado, arrastado por uma multidão e apedrejado. Já parou para imaginar quantas cicatrizes havia no rosto de Paulo? Eu falando sobre isso um dia a pastores em um elário da nossa convenção, um doutor que estava lá disse para mim assim: meu filho, você acabou com o livro que eu acabei de lançar. Eu disse: por quê, chefe? Porque eu falo acerca de Paulo, e eu mostro para as pessoas que Paulo era de pequena estatura, que Paulo era calvo, que Paulo puxava de uma perna, que Paulo tinha uma visão com dificuldade, Paulo enxergava pouquíssimo. Mas eu não escrevi sobre a cicatriz do corpo de Paulo. Eu disse: pastor, é porque era para mim falar. Falei: rasga o livro e faz outro, encaixa lá esse negócio e coloca embaixo assim: by Heber Valério. Paulo não era bonitinho. Paulo tinha algumas marcas. Paulo tinha umas marcas que, ao invés de atrair pessoas, ele espantava as pessoas. Em Icônio ele é apedrejado, arrastado pelas ruas a ponto de desmaiar. Eu não sei dizer para você se ele desmaiou pela pancada da pedra ou se pela perda do sangue, mas ele desmaiou. A Bíblia diz que Paulo tem tantas marcas que ele vai para Macedônia, e essa você conhece. Na Macedônia ele foi preso, está em Atos 16, 23. Ele foi preso, amarraram os pés de Paulo e um tronco e o açoitaram, e as marcas de açoite, está aí, ó, muitos açoites. Ele não especificou se era com varas, mas ele é um homem todo marcado, todo cortado. As cicatrizes que Paulo tem, cada uma ele poderia te contar horas, dias de história. Você pode pegar na mão desse irmão que está ao seu lado e dizer para ele assim: as suas cicatrizes têm uma história. Agora é você que decide como vai contar essa história. Você pode contar essa história fraco, digo, você pode contar essa história incentivando as pessoas a desistir, como pode contar essa história dizendo para as pessoas: doeu, mas eu estou aqui, eu estou vivo. Arroz do Nascimento canta um hino dizendo: tentaram me parar, mas irmão, olha para esse irmão que está a esse lado. Você acha que ele é um fracassado? Você acha que ele não tinha um monte de problema e poderia ter ficado em casa, poderia ter ficado dentro do quarto chorando, lamuriando as cicatrizes da vida, as marcas, as pancadas da vida? Mas não, ele disse assim: eu não vou ficar em casa esperando resultado de eleição, não vou ficar em casa vendo o programa que vai passar. Eu vou para a igreja, eu vou adorar Jesus. Aleluia. Há pessoas que estão aqui esta noite que sabem ressignificar as suas próprias vidas, as suas próprias feridas. Olha, você não sinta-se comparado a um cão, mas não tem nada mais belo do que o cão, porque ele, quando machuca uma pata, ele não leva a pata para o pet shop ou para o veterinário, ele deita e começa a passar a língua na pata. E eu fiquei pensando: por que o cachorro faz isso? E pesquisa, é porque a saliva dele produz uma facilidade para fechar a cicatriz. Agora, não queira se comparar ao cão, não dá para você se comparar, mas eu aprendi com Jesus que a minha saliva não fecha as minhas feridas, mas as minhas lágrimas podem provocar cicatrizações nas minhas marcas e nas minhas feridas. E fique sabendo você, que quando você está chorando, quando você está com a cabeça baixa, com um lenço na mão, todo encharcado, com os olhos inchados, fique atento, porque ou alguém, ou Satanás está dizendo: agora ele não aguenta mais, agora ela desiste, agora ela retrocede. É muita pancada, é muito
corte, são muitas cicatrizes. Do nada você levanta a cabeça no meio de um culto e grita como Jó gritava: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pegue na mão de alguém e grita para ele: estas marcas não são para matar você, e o que não te mata te fortalece. Dá para você adorar a Jesus por isso? Você vai ficar mais forte. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Não é pouco, não, é muito. Tá. Lá na frente Paulo é preso, julgado e enviado para Roma. Quando Paulo é preso e enviado para Roma, em Atos 27, você se depara com um naufrágio. Mas nesse naufrágio, o que acontece? O Senhor aparece para ele e diz assim: olha, não vai morrer ninguém. E Paulo grita para o capitão: o anjo de Deus apareceu para mim e disse que não vai morrer ninguém. O preso, o condenado está orientando o capitão da embarcação, dizendo: o Senhor falou comigo, não vai morrer ninguém. Sabe o que eu acho apaixonante na vida de Paulo, senhores? É que ele está sendo preso, levado para Roma, mas as dificuldades, as adversidades, as palavras de julgamento e de juízo que ele ouviu dentro daquela vara civil, não foi capaz de bloquear a comunhão de Paulo com Deus. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado, diga para ele ou para ela: você precisa saber que as adversidades, por maior que seja, não tem força para desestabilizar a comunhão que você tem com o seu Deus. Aleluia! Não estou orando porque estou na prova, não estou orando porque estou triste, não estou orando porque estou passando por luta. É só você ler 1 Samuel capítulo 1. A irmã Ana está com depressão, mas está no templo. A irmã Ana está dizendo para o sacerdote: eu estou com amargura na alma. Amargura na alma é o quê? A irmã Ana vai para a igreja, mesmo com dificuldade, ela está buscando ao Senhor, ela está adorando ao Senhor. Nenhuma dificuldade é pesada ou poderosa o suficiente para separar você da comunhão com Deus. Levante a sua mão direita aos céus, procure alguém com carinho, coloque a mão no ombro dele e dela e diga assim: as adversidades da vida não são capazes de desestabilizar a sua comunhão com Deus. Está doendo? Vai com dor mesmo. Está chorando? Vai chorando mesmo. Está triste? Vai triste mesmo. Quebrou? Vai quebrado mesmo. Mas não para. Não para, não para, não para, não para, não para. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Não para. Aí na galeria, aponta lá para trás, assim, pensa: não para, lá para trás. Não para. Aí o jovenzinho lá, não para, viu? Continua servindo a Deus, buscando a Deus. Aleluia. Fica firme, fica forte. Pastor, mas é porque você não está passando pelo que eu passo. Eu já te falei, a tua prova não é a minha prova, mas o nosso Deus é o mesmo. E Ele está dizendo pela minha boca: não pare, não desista, não retroceda, não abra a mão. Mesmo passando por tempestade, Paulo ainda tem comunhão com Deus. Aí a Bíblia vai dizendo que a situação é de risco, a dificuldade era grande, o barco bateu,
se for interpretar bem um texto, num banco de areia, e quando bateu no banco de areia, o barco se quebrou todo. Uma das madeiras, das tábuas do barco, Paulo olhou e falou assim: essa aqui é minha. Eu poderia chamá-la de tábua da salvação, mas deixa para outro dia. Paulo agarra naquela tábua e chega na ilha. E quando o texto fala de bárbaros, não são homicidas, como eu já ouvi alguém dizer aqui outro dia. É a cultura deles, é a forma deles. São incultos, mas não são homicidas. Eles foram tão bem recebidos que fizeram uma fogueira enorme para honrar o irmão Paulo e todos aqueles que estavam na embarcação, porque Deus havia dito: não vai morrer ninguém, e não morreu ninguém. Atos 28, vamos lá? Estão todos lá. E versículo 3: vai chegando uma hora que o fogo abaixa, a força do fogo vai diminuindo. Se você ler com atenção o texto, estava chovendo. E pessoas que têm cicatrizes como Paulo, nunca que ele deixe o fogo apagar. Nunca. Por que não, pastor? Porque ele sabe que se o fogo apagar, o frio toma conta. E Paulo não manda ninguém fazer, ele vai lá e faz. Vai buscar alguns gravetos. Quando ele mete a mão no meio dos gravetos, tinha uma víbora escondida lá. E o texto diz que a víbora, para fugir do calor, pega na mão de Paulo. Está no texto. Agora, uma coisa, os bárbaros têm experiência. Pergunte-me qual? Bárbaros têm experiências com víboras. Eles já sabem o que acontece quando uma víbora pega alguém. E não importa se a cicatriz é na perna, na mão, no pescoço, na costa, na coxa. Aonde a víbora pega, ela mata. Porque depois que ela injetar o veneno correr pelas suas veias, acabou. E aí, versículo de número 4. Os bárbaros estão dizendo assim: esse cara é um homicida. Eles estão julgando a vida de Paulo já pelo passado, porque as horas passaram e o naufrágio já tinha acontecido algumas horas atrás. Eles chegam na ilha dizendo assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que é isso? Não, o barco afundou ali, nós conseguimos se salvar com tábuas agarradas nas armações do navio, mas chegamos. Eles já julgam, ó, o passado dele condena, hein? Volta o versículo 3. E agora, quando ele vem aqui para fazer alguma coisa boa, a víbora pega nele. 4. Irmão, eu fico bobo com a Bíblia, bobo com a colocação de Lucas, que Lucas estava lá. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: esse homem é homicida, escapou do mar, mas a justiça não deixa viver. Para os bárbaros, justiça era uma deusa que perseguia e matava os homicidas. Pronto, já deu o fundo histórico. Versículo 5. Aí Paulo, eu não estava lá, uma mão cheia de graveto, coloca no fogo, e qual tamanho faz assim, ó.
Aleluia. A víbora cai na onde? Versículo 6. Os bárbaros estão assim. Eles estão acostumados, eles têm uma experiência, já viram muita coisa acontecer. Queira eu ou não, você ou não, aquela víbora era específica daquela ilha. Muita gente já tinha passado pela boca daquela víbora, daquelas espécies. Então ele já sabe o que acontece. Então ele senta e fica esperando. Vai inchar. E Paulo está assim. Depois que inchar, ele cai morto. E Paulo, pastor? Tem que fazer. Se eu não conseguir levantar depois. Ó, Paulo, na fogueira. Versículo, o desespero de Paulo. Pastor, não tem Paulo gritando, pedindo socorro. O que é que tem? Tem pessoas que não conheciam a Paulo, pessoas que estão vendo Paulo pela primeira vez, dizendo: vai morrer, vai inchar e depois vai morrer. Eles não conheciam a história, um pouquinho da história que eu te contei de Paulo. As cicatrizes que Paulo tinha, os sofrimentos que Paulo já havia passado, as dores que Paulo já tinha por dentro, por fora, as experiências horripilantes de ser açoitado com varas. Paulo já tinha, aleluia, uma experiência vasta no caminho, na jornada. Porém, alguém está olhando para Paulo, esperando ele morrer. Quando Paulo, com a minha conjectura, quando Paulo está ali aquecendo as mãos, aleluia, Paulo olha para os bárbaros e quem sabe diz: não espere que eu morra. Não espere que eu morra. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado e arrastar ele e colocar ele de pé. Diga para ele assim: eu fui ferido, mas não estou morto. Ferido sim, morto não. Se tem medo de profeta, levanta o seu dedo comigo. Diga para alguém assim: tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga para o teu irmão: esta prova não te mata. Esta prova não te mata. Ei, irmão, desemprego não te mata. Problema com filho não te mata. Canto remenacé, aleluia. Esse problema conjugal não te mata. Esta enfermidade pode até te fazer passar por uma cirurgia e deixar uma cicatriz, mas desta vez não te mata. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei sim, eu passei com você. Todos os dias da Covid nós estávamos passando pela mesma situação. Hoje morrem 3, não morreu. Hoje morre mais 1, não morreu. Esse câncer agora vai ser metástase, agora vai esparramar. Ei, Gisele, as pessoas assim: olha, eu tive um colega que teve um câncer igual o seu, e olha, você não sabe o que ela passou. Passou para um lado, passou para o outro, foi para o intestino, foi para o cérebro, foi para o olho, foi para o nariz. Mas Deus está dizendo para eu dizer para alguém: não espere que eu morra, não espere que esta luta me mate, não espere que esta dificuldade me paralise, não espere que Satanás triunfe diante da nossa família, porque é uma promessa de Deus, é um projeto de Deus, e aonde é um projeto de Deus, a víbora não terá sucesso. Estou esperando você caído. Estou
esperando você dar um mal súbito. Estão esperando você pegar as suas armas e jogar para longe e dizer assim: não, para mim não dá mais, eu não aguento mais. Cadê o Deus que fez a promessa para a minha vida? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pega essa víbora, joga ela no fogo hoje. Pega esses traumas da sua infância, pega esses traumas que são gatilhos para a sua alma, e diga para ele: se eu não morri quando eu passei por isso, quem dirá agora que são apenas gatilhos? Me disseram outro dia, alguns dias atrás, eu nunca vi um garoto suportar uma pressão de uma presidência. E eu respondi: eu já vi um garoto enfrentar um gigante, derrubar o gigante, caminhar por cima do gigante, arrancar a cabeça do gigante e trazer a vitória para uma nação inteira. A gente fala pouco nisso, mas a vitória de Davi gerou riquezas para a família toda. Não se esqueça disso. Eu continuei dizendo: eu já vi um garoto que só tinha para ele, mas serviu todo mundo. O garoto é aquele de João. Ele tinha pão, só que não ia falar para mim que 5 pães e 2 peixes é para a família toda, era só para ele. Se os meus garotos, o de 11 e o de 12, tiver 5 pães e 2 peixes, é só para um só. Esse garoto tinha tudo para ele, mas ele decidiu alimentar uma multidão, entregando nas mãos de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: não me julgue pela minha aparência. Eu posso ter cara de bobo, diga: eu posso ter cara de bobo. Eu posso estar cheio de cicatriz na minha alma, no meu corpo, mas eu tenho uma convicção: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Levante o teu dedo, aponte para alguém e diga: você não vai morrer nessa. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Não espere que eu morra. Dessa vez o projeto de Satanás deu errado de novo. Ele preparou um buraco, Jesus foi lá e fechou. Ele lançou rede, Jesus foi lá e cortou o laço. Ele preparou o veneno, Jesus já tinha dado o antídoto. Não tem jeito, irmã, não tem jeito, irmão. A tua casa tem um dono. O veneno do inferno não vai proliferar na sua família. Eu espero você levantar sua mão e orar. Eu espero. Eu prometi para mim que não ia fazer movimento. Não espero você orar. Abra sua boca e ore. Abra sua boca e ore. Ai, cadê céu? Não, quem tem cicatriz não ora assim. Me desculpe. Ore com vontade. Ora para fora. Lembra aí dessas pancadas que não te mataram. Lembra dessas punhaladas que não te derrubaram. Ore para fora. Sangrando aqui dentro esta noite. Tem pessoas sangrando aqui dentro esta noite. São feridas recentes, são marcas recentes, mas Jesus está lhe dizendo: eu curo, eu fecho essa ferida. Quem te feriu vai encontrar com você dizendo: nossa, como você está bem de novo. Você está mais forte, está mais robusta, mais bonito, mais bonita. E o diabo terá que com a própria boca confessar: o projeto era bom, mas deu errado. Oh glória, eu sinto Jesus aqui, eu vou parar já, mas eu espero você orar. Estas palavras de maldição que lançaram sobre a tua vida, não terá efeito esse veneno. Este projeto, esta obra de bruxaria que fizeram contra o teu relacionamento,
de Deus sobre a sua casa agora. Agora. Abra sua boca e ore, abra sua boca e ore. Não espere que eu morra. O funeral está cancelado. O funeral está cancelado. A tua alma não padecerá. Abra sua boca e ore. Eu vou esperar você orar.